Hoje instalei a internet anti-apagão. Se tudo o resto falhar, fibra 4G, esta não falha de certeza. Estou a conseguir 400 megabits por segundo de download e podes instalar em qualquer lugar. É super simples. E tu já a conheces, é a Starlink. Mas aquilo que tu possivelmente não sabes é que eu não paguei nada para ter isto em casa. Aliás, paguei 20 euros de portes de envio. Mas agora apenas vou ter que pagar o pacote de internet que eu decida. Não tenho fidelizações, posso cancelar a qualquer momento. No entanto, se eu cancelar, vou ter que enviar o hardware de volta. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Depois de fazeres a encomenda no site da Starlink, pagas 20 euros de portes de envio. E passado uns dias, chega à casa, eu abri a caixa, encontrei o prato receptor da Starlink, que é este que está aqui, versão normal, um cabo de rede com 23 metros para podermos ligar o Starlink, um transformador, cabo de alimentação do transformador e o router. O router tem uma porta de alimentação, tem duas portas para ligarmos a outros computadores ou a outro router e uma porta para ligarmos ao Starlink. As ligações são simples. Ligas o transformador ao router, ligas o cabo de rede ao router e a outra ponta no prato da Starlink e está. É tão simples como isto. Agora, temos apenas de fazer esta ligação no sítio onde quisermos colocar. Tu podes simplesmente colocar num pátio ou jardim com o suporte de origem e apontar para o local descoberto sem barreiras. A aplicação tem a opção que deixa ver se naquela área existem obstáculos ou não. É muito giro, super fácil de utilizar. Eu aqui queria colocar no meio do quintal e que não apanhasse obstáculos, mas como deixar no chão não faz sentido, vi que ali na pérgola consigo obter sinal quase sem obstáculos nenhuns. E pelo menos para esta fase de teste, para eu perceber se vou ficar com este serviço ou não, para já vai ficar ali. Eu mandei vir um suporte de parede, é super simples, custou cerca de 30 euros, basta parafusar 4 parafusos, colocar o braço de extensão, parafusar com os acessórios incluídos, que permitem ajustar o ângulo de inclinação, e agora basta remover o suporte de origem e colocar este de metal que fica preso atrás de um sistema de segurança. Depois é só colocar o Starlink no suporte e está safo. Agora, se quiser, posso ajustar a direção e apertar quando estiver na melhor posição possível. E depois de ligares o cabo ao router, já podes abrir a aplicação e começar a configuração que é, adivinha, super simples. A aplicação disse que o prato estava desalinhado e eu apenas tive que ir lá rodar na direção que ele indicou. E agora está ligado à net. E o primeiro teste que eu fiz foi cerca de 70 megabits por segundo de download, que eu fiquei assim um bocadinho desiludido, mas passado tipo uma hora ele fez ali umas atualizações e não sei o quê, e na aplicação da Starlink começou a acusar 400 megabits por segundo de download. Eu pensei, se calhar estás-me a enganar. Abri a aplicação do speed test e consegui confirmar 420 megabits por segundo de download e 50 de upload, que não é nada mau, e eu sinceramente fiquei surpreendido, porque o pacote que eu tenho, que é o Lite, 29 euros por mês, dá sensivelmente até 250 megabits por segundo de download, que é o que refere no site da Starlink, e o pacote de 40 euros é que pode ir até os 400. Mas eu com este pacote de 29 estou a conseguir atingir os 400. Não sei se é por ser dezembro, mês de Natal. Mas ok, atenção que para esta solução de comunicação ser anti-apagão, nós precisamos de uma fonte de alimentação ininterrupta. Ou seja, para eu conseguir ter isto ligado no caso do apagão, eu vou precisar ou de uma UPS ou então de uma bateria pequenina para poder alimentar o transformador, que tem que ser ligado à corrente. E se a eletricidade falhar e nós não tivermos nenhum backup, então isto também não vai funcionar. Eu tenho internet através de fibra aqui em casa, tenho um sinal 4G minimamente bom de várias operadoras. Porquê que eu mandei vir isto que está aqui? Eu tenho um sistema fotovoltaico com baterias, que no dia 28 de Abril, no dia do apagão, eu gravei uns vídeos a partilhar como a minha casa eu tinha eletricidade para tudo, estava tudo a funcionar. E se estás curioso para conhecer o meu sistema fotovoltaico e as baterias, vê o vídeo lá em baixo da instalação que a Solar Técnica fez aqui em casa, que é espetacular, e mais alguns vídeos que eu já partilhei com uma série de dados. É muito fixe mesmo. Mas se eu tenho isso tudo, então porquê Starlink? Até porque no dia 28 de Abril, aliás, foi quase 24 horas sem eletricidade, apesar de eu ter perdido o sinal 4G dos telefones todos que tinha, e a Mel até foi o mais rápido a voltar, a Digi só voltou para aí 2 dias depois, ou 3, já não me recordo, mas a verdade é que o router meu, com o sinal de fibra, esteve sempre a funcionar. O meu sistema aqui em casa estava tudo a funcionar, eu tinha eletricidade e o router esteve sempre ligado. Portanto, na outra ponta, o sinal top. E na altura, num dos vídeos, até dei um grande thumbs up à Mel por ter conseguido aguentar o serviço de fibra, não apenas para mim, mas para toda a gente que tivesse eletricidade,
tinha internet. No entanto, se houver uma catástrofe qualquer, a nível local, a nível regional ou mesmo nacional, esta poderá ser uma solução de backup, onde falha a fibra, onde falha o 4G. Linhas por terra, infelizmente, cada vez são menos a que nós temos acesso. O problema é que, se tu já tens fibra como eu, pagas 60 ou 70 euros por fibra, internet, não sei o quê, telemóveis, por aí fora, já tens 4G, adicionar 29 euros por mês poderá ser incomportável. No meu caso, eu não consigo justificar 360 euros por ano para ter uma coisa que supostamente só vou utilizar em caso de uma situação de catástrofe. Se tu fores utilizar para o teu meio principal de internet e não pagues outro serviço qualquer, então espetacular. Vamos ter aqui velocidades decentes, não são as melhores comparativamente com fibras e outros serviços que já vimos, mas são velocidades muito top que tu consegues ter aqui onde eu estou, ou então no meio do campo, onde não tens mesmo possibilidade de colocar lá nada. Mas isso, em vez dos 29 euros, nós pudermos pagar apenas 5 euros para podermos ter este equipamento em casa e, em caso de necessidade, então utilizarmos. Estás-te a perguntar porquê 5 euros? Porque existe um plano que se chama o plano Standby, em que, em vez de teres 400 megabits por segundo, vais ter aí meio megabit por segundo e pagas apenas 5 euros por mês. No entanto, esse plano existe para proprietários do equipamento, ou seja, aquelas pessoas que pagaram pelo equipamento cerca de 300 euros ou então 200 e tal pela versão mini, e não sei ao dia de hoje se é possível para quem tenha nas mesmas condições que eu, que não paguei absolutamente nada a não ser os 20 euros de portos de envio, se eu posso ativar o tarifário para standby ou não. E essa foi a principal razão que eu decidi em mandar vir, tentar perceber se eu consigo ou não ter 5 euros por mês este equipamento em casa e numa situação que eu precise então utilizar. Se não der, então, na minha opinião, e pelo menos é isso que eu estou a ponderar, é preferível devolver este equipamento, comprar um equipamento por cerca de 250 euros, que foi mais ou menos o preço mais barato que eu vi, possivelmente até um mini que é mais pequenino e mais porreirinho que este, e com esse, aí sim nós podemos ter o tarifário 5 euros em standby, ou então podemos até cancelar o serviço e ativarmos apenas o serviço se for necessário. Tinha bem curiosidade para experimentar esta tecnologia, porque já tinha visto, mas ainda não tinha ligado aqui em casa. Tu já sabes como é que eu sou, adoro estas coisas, está simplesmente top. A Amazon está a lançar também o Amazon Leo, que é concorrente aqui da Starlink, mas ainda não está disponível, pelo menos para o público. Portanto, vou fazer aqui uma série de testes de velocidade. Está tempo de chuva, ele já apanhou chuva e eu não tem assim problemas nenhums na velocidade, mas vamos fazer mais alguns testes. Eu vou partilhar contigo assim que possível se eu consigo ativar aqui o modo de standby com 5 euros por mês, ou se não consigo e vou devolver, e depois, quando tiver a oportunidade de comprar um equipamento, ficar aqui em casa, e das duas uma, ou fico com o equipamento desligado e ativo apenas numa situação que se consiga, se der tempo, que é sempre um senão, ou então fica no modo standby, porque para proprietários aí é certo que dá, e aí é uma forma redundante de nós termos internet anti-apagão, logo que consigamos ter, como eu te disse há pouco, uma forma de energia que faça backup. Com isto, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo de hoje. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vemos no próximo.